God of War. God of War não é exatamente original. Além de um raro equilíbrio entre combates e quebra-cabeças, seu principal acerto é ser magnificamente polido e bem acabado em todos os aspectos, seja nos quesitos técnicos ou artísticos. Logo na tela de opções, o estúdio de Santa Mônica da Sony Computer Entertainment americana já abre sua caixa de ferramentas. O refinamento visual que norteia toda a aventura é apresentado ao usuário, com cenas de computação gráfica até que singelas, mas de grande valor artístico. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. Logo, o protagonista Kratos, um ex-guerreiro espartano, volta 3 semanas antes do tempo, no meio de um navio, rumo a Atenas. Logo nos primeiros combates, o jogador poderá perceber o que o aguarda nas cerca de 15 horas de entretenimento puro. A visão usa o tradicional sistema de terceira pessoa, com câmera dramática, localizada em pontos estratégicos com o objetivo de obter o ângulo mais apropriado dentro do cenário. God of War não cai na armadilha comum a esse tipo de trabalho, que geralmente faz desorientar o jogador, ainda que em alguns poucos momentos isso aconteça. Alguns poderão sentir falta de um maior controle da visão, mas essa limitação faz parte do desafio. Se há algum ponto negativo em todo o trabalho visual do game, é que de vez em quando a iluminação das cenas de computação gráfica não bate com a do jogo em tempo real. Obviamente é um defeito mínimo dentro de um excelente trabalho. Pelo jeito, a Sony percebeu seus méritos e não se inibiu em mostrar todo o processo nos extras. O enredo conta a história de um ex-guerreiro da cidade-estado grega de Esparta, que busca vingança contra Ares, o deus da guerra na mitologia grega e razão do título do jogo. Versados no tema, reconhecerão os mais famosos personagens dessa lenda, como Zeus, Ártemis e Poseidon. Naturalmente, os inimigos vêm da mesma fonte, e monstros como cíclopes, minotauros, arpias e outras criaturas lendárias serão um obstáculo a mais. O jogo não esconde sua vocação de atender ao público maduro, visto o nível de violência, sangue, nudez e até algumas situações sexuais. Mas todos esses elementos são suavizados com um quê de estilização e acabam não sendo tão chocantes como se poderia supor. A nudez se verifica na fartura de seios à mostra, fato até um pouco raro em videogames. Muitos desenvolvedores reclamam que o PlayStation 2 é um hardware difícil de explorar, mas a Sony, no alto de sua condição de arquiteta do aparelho, demonstra que ele deve muito pouco aos concorrentes GameCube e Xbox. O jogo traz imagens detalhadas e com alta taxa de quadros por segundo, ainda que em determinadas situações a velocidade fique instável. Mas, mesmo assim, o fluxo da ação não é interrompido. God of War equilibra magistralmente os elementos de ação e raciocínio.
O jogador possui diversos tipos de ataque e a animação é simplesmente fantástica, com todos os movimentos fluindo de maneira natural. Os golpes, em boa parte, são fáceis de realizar. Os controles perdoam quase todos os deslizes de sincronia e mesmo quem nunca jogou um título desse tipo poderá batalhar como se fosse um mestre da espada. Isso não significa que os jogadores exigentes estejam fora do escopo de God of War. Para eles, existem modos de jogos mais fáceis que oferecem recompensas aos vencedores. A variedade de golpes não é tão grande assim, mas há muitos movimentos úteis. Além de sua espada básica, Kratos ainda recebe diversos tipos de poderes celestiais, além de algumas outras armas. Todos esses elementos podem ser encaixados dentro de um combo, e obviamente, quanto maior a combinação, maior o prêmio. O que se ganha são almas, que têm diversas funções, como experiência, energia e magia. God of War usa a criatividade para não cair na armadilha de ser um simples jogo de amassar botões. Todos os inimigos podem ser mortos com golpes comuns, mas muitos, os maiores principalmente, podem ser exterminados com ataques sensíveis ao contexto, como um minigame de pressionar os botões ou girar o direcional como aparece na tela. As batalhas são intercaladas com a exploração do cenário, que esconde baús atrás de paredes falsas ou portas, ou em outra localidade difícil de enxergar, e quebra-cabeças inteligentes que requerem contrapartida intelectual do jogador. Nem muito complicados ou simples demais, os quebra-cabeças sempre estão dentro do contexto e variam entre o acionamento de uma simples manivela até a solução gradual de enormes salas cheias de pequenos enigmas. O design das fases também é variado e oferece desafio na medida certa, sem ser linear demais nem aberto ao extremo. Geralmente, o personagem tem 2 ou 3 rotas a explorar, além de algumas salas secretas com recompensas proporcionais ao esforço de descobri-las. Kratos entra para a galeria dos heróis dos videogames, protagonizando uma aventura refinada e de equilíbrio primoroso, agradando tanto os jogadores novatos como os mais experientes. Um dos poucos empecilhos é seu conteúdo violento ou sexual demais para pessoas sensíveis, mas de resto, aproveite. A qualidade de God of War aparece só algumas vezes em cada geração. Athena! 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. God of War. I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be